Olá, meu nome é Juliane Araújo, sou atriz e escritora e vim a convite da Martins Fontes falar sobre o meu livro Chão Vermelho. Chão Vermelho é um livro de poesias que eu lancei agora, já está disponível na Martins, lançado pela Crivo, que é uma editora de BH. E eu comecei a escrever muito para escrever sobre as minhas personagens. A gente, quando vai produzir ou trabalhar em algum projeto, e normalmente a gente faz uns processos enormes de escrita, cada um tem o seu método, claro, mas assim, a grande maioria dos atores, eles usam um processo de entendimento da personagem através da palavra, através da escrita. E eu comecei a escrever pensando não só sobre as minhas partes que me uniam à personagem, mas também sobre o olhar dessa personagem para o mundo. E de repente você percebe que no meio desse processo de escrita, que você está falando de outro, que na verdade é só você, sempre é só você, sempre é sobre você, eu percebi que eu estava tendo alguns processos criativos em que se desenrolavam algumas curas muito profundas. E eu acredito que a escrita, ela vem de uma vontade nossa de colocar sentimentos muito enraizados para o mundo, seja ele de qualquer forma. Se eu conto uma história que não fictícia, mesmo assim ainda é sobre o meu baú, né? Sobre o baú das minhas informações que estão guardadas em alguma parte que às vezes nem é tão visível. E quando a gente começa a escrever, se desenrolar em fluxo, você começa a perceber algumas coisas que voltam ou que vêm à tona de passado ou de vontades. Então, a poesia, ela trouxe para mim um enraizamento muito grande na minha ancestralidade, no meu processo familiar, em recuperar narrativas minhas, não só verdadeiras, como algumas minhas muito do meu olhar de criança. Às vezes a gente tem algumas memórias de criança que às vezes nem foi exatamente o que aconteceu, mas é tão genuíno o fato de você olhar para o mundo de uma maneira que é sua e particular. E que às vezes você contando as histórias e você meio que bate de frente com algumas outras pessoas, da sua mãe, e às vezes nem foi exatamente aquilo que aconteceu daquela forma, mas foi o teu olhar primeiro para aquilo. Então eu acho que a forma como que a gente tem de se apropriar no mundo, de colocar os pés no nosso chão, é sempre sabendo muito de onde a gente veio, qual é a terra que a gente pisou, não só a gente, mas toda a nossa ancestralidade, os nossos avós. E eu falo muito disso no chão, no livro. As minhas poesias vêm muito num resgate muito profundo do meu contato com os meus avós, do meu contato com a terra que era dos meus avós. Eu sou carioca, mas os meus avós são nordestinos, o meu pai é nordestino. Então eu tenho esse encontro muito profundo. O livro nunca foi a ideia principal, nunca passou pela minha cabeça escrever um livro. O processo de escrita foi meio que um vômito, um derrame de narrativas minhas, do meu processo de entendimento quem sou eu no mundo. E eu acho que a poesia, ela traz muito isso pra gente. Você carregar através da palavra e se colocar através da palavra histórias e memórias e sentimentos e olhares. E aconteceu que depois de um determinado momento, vários escritos prontos já, finalizados já, eu recebi um convite da Crivo de produzir o livro. O Chão Vermelho, esse nome, vem muito do piso da casa da minha avó, que era de um cimento queimado vermelho. E eu lembro muito de ter os meus pés sempre pintados de vermelho, porque é uma coisa muito antiga, né? Eu não sei se algumas pessoas sabem disso, mas tipo, o vermelhão, que é esse cimento queimado, ele solta um pouco da tintura. E então, eu lembro sempre de quando eu caminhava lá, os meus pés ficarem bem vermelhos.
e também de uma música de outra nordestina maravilhosa, que é a Josiara, que na época eu estava consumindo demais o álbum dela, e me veio essa palavra, assim, como um resgate de muitas histórias. Eu acho que eu escrevi esse livro muito essas histórias, essas poesias que eu escrevi com trazendo muita gente junto, sabe? E as pessoas, os meus avós, as minhas irmãs, eu venho de uma família quase completamente feminina. Então são muitas mulheres, e mulheres carregam muitas histórias e muitas bagagens. Então o que eu te proponho é esvaziar de qualquer ideia. Eu acho que o processo de encontro vem sempre no vazio. Então, o chão é uma proposta da gente recuperar as nossas memórias primeiras, os nossos sentimentos da infância e a nossa vontade de criançar a vida, de olhar sempre de uma maneira nova e nova continuamente, todo dia um nascer. E é isso, eu agradeço profundamente a Martins, agradeço a você que me acompanhou por aqui e estamos aí com o Chão Vermelho. Espero que você goste.